I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de canção Shape of My Heart, de Sting. Se você curte inglês, música e Shape of My Heart, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje temos mais um super sucesso, uma música muito gostosa, boa de ouvir, boa de cantar e com uma letra super interessante, além de ter bastante inglês para te ensinar. Shape of My Heart, de Sting, é uma canção que fala sobre um homem que joga pôquer não pelo dinheiro, não pelo respeito, não pelo reconhecimento, mas na verdade por uma busca filosófica de entender as leis que regem a sorte e o acaso. Por que é que se ganha? Por que é que se perde? Vemos também referências aos significados de cada naipe das cartas do baralho, então você também vai aprender a falar os naipes em inglês. Viu só quanta coisa interessante? Já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais da aula completa. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são mais de 300 aulas completas e gratuitas para você aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, se é a sua primeira vez aqui, muito obrigada pela presença. Volte sempre, tem muita coisa bacana. E, claro, apresente isso aí para mim nos comentários. E quem está voltando já sabe, assina a lista de presença que é muito bacana para mim saber que você já esteve aqui, gostou e voltou. Bom, eu também vou me apresentar, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de aprender inglês e música pela internet, você está no lugar certo. Já se apresentou? Já deixou seu like aí? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: He deals the cards as a meditation. Ele dá as cartas como uma meditação. Então já começamos aí com uma expressão interessante para o seu vocabulário. Aquele dar as cartas, distribuir as cartas no início de um jogo de baralho, em inglês é to deal the cards. And those he plays never suspect. E aqueles com quem ele joga nunca suspeitam. Aqui a gente percebe uma diferença aí entre o inglês e o português, né? Porque a gente não precisa desse com quem. A gente tem e aqueles ele joga nunca suspeitam, tá? Mas a ideia é aqueles com quem ele joga nunca suspeitam. He doesn't play for the money he wins. Que ele não joga pelo dinheiro que ganha. He doesn't play for respect. Ele não joga por respeito. He deals the cards to find the answer. Ele dá as cartas para encontrar a resposta. The sacred geometry of chance. A sagrada geometria do acaso. The hidden law of a probable outcome. A lei oculta de um resultado provável. Outra palavra aí muito interessante, outcome, ok? Que é um resultado, ou seja, o desfecho de alguma situação. The numbers lead a dance. Os números conduzem uma dança. Aqui temos o verbo lead, que normalmente é traduzido como liderar, mas quando a gente fala de dança, a gente costuma traduzir lead como conduzir. I know that the spades are the swords of a soldier. Eu sei que as espadas, agora olha o naipe de espadas, ok? São as espadas de um soldado. Então, perceba que em inglês o nome do naipe é spades e a palavra espada é sword. Se escreve S-W-O-R-D, mas esse W não é pronunciado, tá? É uma exceção aí. Então, a gente não fala sword e sim sword, ok? Um pouquinho de parte 3 na parte 1, só para você já ir se acostumando com essa palavra. E em português, as duas palavras são a mesma, não é? O nome do naipe é espada e a espada de um soldado também é espada. I know that the clubs are weapons of war. Eu sei que os paus são armas de guerra. Então, o naipe de paus, ok? Clubs. I know that diamonds mean money for this art. Eu sei que ouros significam dinheiro para essa arte. Então, olha, o que a gente chama de ouro em português, o naipe, ouro,
Em inglês é diamond. De fato, tem, né, aquele desenho de um diamond, né, de um diamante, a forma de um diamante. But that's not the shape of my heart. Mas essa não é a forma do meu coração. Então, o último naipe que faltava é o coração, né? E aqui ele já junta, então, com a situação dele pessoalmente, né? Ele não está interessado na guerra, ele não está interessado no dinheiro. E aí ele faz essa brincadeira, então, já que cada figura é uma forma geométrica que representa alguma coisa, ele diz que essa não é a forma do coração dele. E aí, belamente inclui essa última figura, esse último naipe que faltava do coração. Uma letra muito bem feita. He may play the Jack of Diamonds. Ele pode jogar o valete de ouros, ou ele talvez jogue o valete de ouros, ok? Esse may é a ideia de poder no sentido de talvez fazer aquilo. He may lay the Queen of Spades. Ele pode jogar a rainha de espadas, ou baixar a rainha de espadas. Lay e play são palavras muito parecidas, verbos muito parecidos quando a gente fala de um jogo de cartas, tá? Só que o play é o jogar mesmo, ok? Então você joga uma carta e you play a card. Lay é mais especificamente, como é em geral mesmo o verbo lay, né? Você colocar algo ali horizontalmente sobre uma superfície. Então você colocou a carta ali sobre a mesa, tá? Baixou a carta, algumas pessoas podem usar essa palavra, tá? Mas a ideia vai ser jogar também. He may conceal a king in his hand. Ele pode esconder um rei em sua mão. Então, to conceal significa guardar segredo sobre alguma coisa, esconder aquilo, ok? Contrário de reveal, revelar, né? Que rima, olha, conceal, reveal. While the memory of it fades. Enquanto a lembrança disso desaparece. Aí repete o refrão e depois temos And if I told you that I loved you? E se eu te dissesse que te amava? A ideia aqui, na verdade, é se eu dissesse que te amo, mas a gente vai ver mais sobre isso na parte 2. You'd maybe think there's something wrong. Você talvez pensasse que há algo errado. I am not a man of too many faces. Eu não sou um homem de muitas faces ou de muitas caras. The mask I wear is one. A máscara que eu uso é uma. É a máscara do poker, né? Aquela poker face, que não demonstra muitas emoções. But those who speak know nothing. Mas aqueles que falam não sabem nada. And find out to their cost. E descobrem as próprias custas. Like those who curse their luck in too many places. Como aqueles que amaldiçoam sua sorte em muitos lugares ou em lugares demais. And those who fear are lost. E aqueles que temem estão perdidos. E aí volta no refrão para terminar a música. Viu só que interessante essa letra? E lembra que você baixa o PDF com todas essas anotações da aula lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição dessa aula e lá você encontra o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 300 aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. Aliás, nós estamos aí chegando pertinho do nosso aniversário de 10 anos de Aprenda Inglês com Música em agosto. Esse projeto que, há quase 10 anos, chega até você de maneira totalmente gratuita. Mas claro que do lado de cá, além de muito, muito, muito trabalho, a gente também tem custos fixos para manter essa série no ar. Então, se você quiser e puder colaborar com qualquer valor, você pode fazer um Pix para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com. Você também pode adquirir os super pacotões da série Aprenda Inglês com Música, que são pacotes com as aulas da série para download, em formato de vídeo, áudio e PDF. Tudo já organizado para você em pastinhas, para te dar muita conveniência, para você guardar esse conteúdo com você para a posteridade. E claro que ao fazer isso, você também dá um super apoio a esse projeto gratuito de educação. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Bom, como essa música fala de um homem e sobre como ele faz as coisas ou o que é que ele não faz, nós temos vários verbos no presente. E aí vamos aproveitar então para dar uma relembrada nessa estrutura de presente simples. Eu selecionei aqui 2 frases da música que estão logo na primeira estrofe. He deals the cards as a meditation. Ele dá as cartas como uma meditação. E he doesn't play for the money he wins. Ele não joga pelo dinheiro que ganha.
Você consegue perceber que nós temos aqui duas estruturas afirmativas, he deals e he wins, e uma negativa, he doesn't play, right? Vamos nos concentrar primeiro nas estruturas afirmativas. E eu quero te perguntar uma coisa, se eu quisesse dizer eu dou as cartas, como seria? I deal the cards. Ou eu venço, eu ganho. I win. Então você percebeu que quando nós estamos falando dele, he, a gente tem um Szinho no verbo, ok? He deals, he wins. E olha só que legal, caso você não saiba disso ainda, essa é a única conjugação que nós temos em inglês para a grande maioria dos verbos no presente. Ou seja, enquanto em português a gente tem eu venço, tu vences, ele vence, nós vencemos, vós venceis, eles vencem. Em inglês nós temos I win, you win, he, ele, or she, ela, ok? Ou it, se for algo sem gênero, wins, e é o único momento que vai entrar esse Szinho, ok? E aí voltamos para win normalmente. We win, you, plural, win, they win. Ou seja, todo mundo win, com exceção de he, she or it, que wins. E essa ideia também vai se transportar para a negativa, ou seja, quando eu digo eu não jogo, seria como? I don't play. Eles não jogam, they don't play. Você não joga, you don't play. Ele não joga, he doesn't play. Então, o auxiliar, que era do, quando a gente está falando de he, she or it, vira does, ok? Também essa pequena alteração aí, a ideia é colocar um S, só que no caso do do entrou um E também, né? Então a gente tem ali um ES. Então, de maneira geral, para a imensa maioria dos verbos no presente em inglês, basta você aplicar essa regra. Tá bem? Quando você estiver falando eu, você, nós, vocês, eles, o nome do verbo já é a própria conjugação dele no presente. Se o verbo é cantar, sing, eu canto, I sing. Alright? Já se for he, she ou it, ele canta, ela canta, a gente coloca um Szinho. He sings, she sings. Na frase and if I told you that I loved you, e se eu te dissesse que te amava ou que te amo, como assim, né, que te amava ou que te amo? Olha que interessante. Em inglês, há uma tendência a, se eu começo a minha frase ali com uma ideia de passado, if I told you, se eu te dissesse, o próximo verbo também vem no passado, para não haver uma quebra ali de passado e presente, ok? E aí isso cria uma situação curiosa. Por quê? Em português é muito mais comum a gente dizer, se eu te dissesse que te amo. Então, se eu te dissesse, só para trazer essa ideia de uma possibilidade, né? Eu não estou falando que eu vou dizer, né? Se eu dissesse, né? Uma hipótese, né? Para abrir essa hipótese. Mas, como eu estou falando de algo que eu vou dizer agora, então eu diria, se eu te dissesse que te amo, certo? E aí fica claro que esse amor é no momento presente. Em inglês, a forma dos verbos não funciona assim, mesmo essa frase estando relacionada ao momento presente. Porque quando eu abro essa hipótese, se eu te dissesse, é se eu te dissesse agora. Não é? Então a gente tem a ideia de que esse dizer, né, essa hipótese de dizer ou não, seria agora. Mas a maneira como o verbo vai se comportar na frase é, em geral, todos eles irem para o passado. Então, ao invés de dizer se eu te dissesse que te amo, if I told you I love you, temos if I told you I loved you. Já se eu troco a estrutura da minha frase de se eu te dissesse para se eu te disser, aí sim eu vou ter os dois verbos no presente, ok? Se eu te disser que te amo. If I tell you that I love you. Então, ó, presente, presente. If I tell you that I love you. Passado, passado. If I told you that I loved you. Ok? E a gente está percebendo que é mais uma questão de forma do que de significado. Sabendo disso, imagina que vai haver uma festa e você foi perguntar para sua amiga Susan se ela queria ir à festa. E ela disse que sim, ok? Como é que você diria então?
Ela disse que quer ir à festa. She said she wanted to go to the party. She said she wanted to go to the party. Ok? Excepcionalmente, pode ser que você veja she said she wants to go to the party, mas não é assim que a maioria dos nativos fala, tá? Por quê? Porque já há esse entendimento, tá? Esse costume de combinar os verbos. Se eu disse she said no passado, então eu vou colocar tudo que ela diz também no passado. Ah, mas a festa ainda nem aconteceu, ela ainda quer ir à festa. Ok, mas eu estou reportando isso do passado. Então, eu uso o verbo no passado. Ok? Na frase He may play the Jack of Diamonds. Ele pode jogar o valete de ouros. Eu disse que você também poderia traduzir essa frase de que maneira? Ele talvez jogue o valete de ouros. Porque o may é um verbo modal. Happy face, né? Mesma conjugação para todo mundo, sempre vai ser seguido de um outro verbo. E ele tem uma particularidade, ele é um talvez em forma de verbo. Teacher, mas não existe a palavra talvez em inglês? Maybe. Existe sim, e você tem opções. Você pode escolher aquela que você preferir. Por exemplo, aqui nós poderíamos ter Maybe he will play the Jack of Diamonds. Ok? Talvez ele vá jogar o valete de ouros, tá? Maybe, talvez, he will play, ele vai jogar o valete de ouros. Então, percebe que o may faz o quê? Uma economia de palavras, não é? Porque nessa primeira frase eu tive maybe, talvez, he will play, ele vai jogar. E aí o modal may, ele meio que junta o maybe, talvez, com o will, ideia do futuro. Quando você diz que something may happen, já dá a ideia que é para o futuro, que talvez aquilo vá acontecer. Então, são duas maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa. Falamos há pouco de uma festa que vai ter no sábado, né? Que você foi lá perguntar para sua amiga se ela queria ir. Então, imagina que você está dizendo que você talvez vá à festa. Então, vamos começar usando pela maneira que talvez para a gente em português é a mais comum. Talvez eu vá à festa. Como é que ficaria isso em inglês usando a palavra talvez mesmo oficial, maybe? Maybe I will go to the party. Maybe I will go to the party. Esse I will poderia vir contraído. Maybe I'll go to the party. All right. E como é que você poderia trocar agora esse maybe I will go e usar o verbo may, o modal que é o talvez em forma de verbo? I may go to the party. I may go to the party. Percebe como é simples, na verdade? Foge um pouco da nossa maneira de estruturar isso em português. Mas quando você pensa em inglês, é muito simples. Tá? Então, qualquer coisa que você talvez vá fazer, you may do it. You may travel, you may go to the party, or you may stay home. All right? E nesse ponto eu quero aproveitar para te lembrar que eu tenho um curso de inglês que te ensina tudo isso que a gente viu aqui até agora e muito mais de uma maneira passo a passo, progressiva, com muita prática. Realmente inglês para o seu dia a dia, para a sua comunicação de maneira prática. É claro que eu estou falando do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o meu curso que tem um cronograma sugerido de 3 meses se você fizer aulas diárias, que é sem dúvida a melhor maneira de você aproveitar o curso. E ele é um curso excelente tanto para você que é iniciante, que nunca teve um estudo mais estruturado de inglês, quanto para você que já começou e parou várias vezes, ou até já vem estudando há bastante tempo, mas não conseguiu ainda fazer com que esse conteúdo que você estuda vire comunicação prática no dia a dia. É exatamente isso que o Intensivo faz, com tudo que a gente vê. Então é um curso que faz você falar inglês à medida que você está aprendendo inglês. Isso é muito importante, porque você já junta as duas habilidades em uma só. Você não precisa aprender primeiro, construir um conhecimento cognitivo, para só depois começar a praticar a fala. Muito pelo contrário, quanto antes você praticar falar, montar frases, experimentar, inclusive ir trabalhando os sons, a fonética do inglês, com tudo que você está aprendendo desde o comecinho, melhor.
Ou seja, você já vai falar inglês desde o início e, claro, à medida que as aulas forem avançando, você vai ganhando cada vez mais conhecimento e, com isso, repertório. Se você quiser conhecer o intensivo, visite o site www.intensivo.teachermilena.com. Eu te convido também a assistir aos depoimentos de alunos do curso. Tem uma playlist no meu canal do YouTube só com depoimentos de alunos. E, claro, além disso, você também tem 30 dias de garantia incondicional para tirar as suas próprias conclusões. Quer falar inglês de uma vez por todas? Vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. And now let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando Shape of My Heart bem bonita. Bom, vamos começar relembrando aquela questão da pronúncia da letra R, principalmente as diferenças entre a pronúncia típica americana e a britânica, já que Sting é um cantor britânico, então ele vai trazer aí essa característica mais britânica, que é o quê? Não enrolar tanto os R's. Em geral, a gente entende a letra R como um R enrolado, porta, perna, esquerda, certo? Então uma palavra como, por exemplo, coração, heart, teria esse R enroladinho aí no meio. Heart, heart. Já no Reino Unido, de maneira geral, eles não costumam fazer esse R enrolado, tá? Esse R que vem depois de uma vogal. O que eles fazem é um prolongamento dessa vogal. Então, heart vira hot, hot. Percebe que a minha língua, ó, ficou o tempo todo pousada aqui, né, no chão da boca. Ela não enrolou, ó. Hot, hot, ao invés de hard, heart, alright? Claro que isso não pode acontecer se o meu R estiver no início da palavra. Por exemplo, a palavra really vai ter o R enrolado, ok? Seja no inglês americano, seja no inglês britânico. Mas os R's que vêm depois de uma vogal, como por exemplo or, a palavra or, em geral, no Reino Unido vamos ter o. Tá? Então, você vai reparar que ao longo de toda essa música, sempre que a gente tiver um R que venha depois de uma vogal, ele não vai ser enrolado. Então, nós vamos ter hot, cards, né? Nas cartas, ao invés de cards, cards. Ao invés de answer, answer. Ao invés de soldier, soldier. E você pode escolher. Não existe um sotaque certo e um sotaque errado. Existem variações de sotaques que são falados ao redor do mundo e você pode escolher, seja aquele que você acha mais fácil de reproduzir, aquele que você acha mais bonito, aquele com o qual você tem mais intimidade. Alright? Dito isso, eu vou ler aqui já trazendo esse R mais britânico, tá? Como é a maneira do Sting cantar, e você já sabe que tem a liberdade de enrolar os R's se quiser. Let's begin. He deals the cards as a meditation. Meditation. Atenção aí à pronúncia dessas palavras que terminam com T-I-O-N, que a gente tem shun, tá? Então, nem o T tem som de T, nem o ion tem som de ion, tá? Não é meditation. Meditation, shun. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. Olha aqui de novo, ao invés de for the money he wins. He doesn't play for respect. Aqui, for respect, a gente vai ter um R enrolado porque eu estou juntando for em respect, né? Respect começa com R, não tem como não enrolar, tá? For respect. E aqui a gente ouve quase que um he don't play. Ficou meio he don't, que seria uma gramática errada, mas que a gente vê em letra de música com alguma frequência, só que não ficou he don't play, ficou meio he don't play, como se ele tivesse feito um doesn't meio preguiçoso mesmo, tá? He don't play for respect. Let's practice. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Seguindo, he deals the cards to find the answer. Então, aqui também é interessante, a gente também não fala answer, ou seja, a gente não pronuncia esse W mesmo com som de U, né? Answer, tá? Então, answer. E poderia ser answer, mas como ele não enrola o R, answer.
The sacred geometry of chance. Então, geometry, tá? Pensa que esse já é uma sílaba só, não é G-O, como a gente pensa em português, tá? Geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. Então, aqui temos probable outcome. Ó, probable. E aí, como esse bowl, eu tô terminando com a língua no céu da boca, eu já vou para outcome. Então, probable outcome, ok? Probable outcome. The numbers lead a dance. Let's practice. He used the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. Aí chegamos no refrão. I know that the spades, ok? I know that the spades are the swords of a soldier. Então, olha, are the swords of a soldier. Aqui é muito importante você lembrar que a gente não pronuncia o W de swords, então não é swords, tá? Swords. Como ele também não enrola o R, né? Então a gente tem swords, como se fosse um S, O bem longo, meio fechado, e D, S já, né? Swords, tá? Se você enrolar o R, swords, tá? Então, I know that the spades are the swords of a soldier. Poderia ser soldier, não é? Mas aqui ele canta soldier. I know that the clubs are weapons of war. Are weapons, aqui a gente acaba enrolando um pouquinho o R, né? Are weapons, porque eu tô ligando as palavras. Então, are weapons of war. Of, sempre relembrando aqui, né? Esse é o F com som de V. Of war. I know that diamonds, aqui também, olha, assim como lá na palavra geometry, que eu falei para você pensar na primeira sílaba como uma só, né? Aqui também diamonds, não é diamonds, tá? Diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Let's practice. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Ai, que linda. Seguindo, he may play the jack of diamonds. Aqui é só fazer a ligação jack of, ok? Jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Essa palavra while, ela pode ser mais desenhada. Quando a gente tem mais tempo, a gente fala while. Quando a gente tem menos tempo, while, ok? Então, while the memory of it fades. Let's practice. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Aí volta no refrão, depois tem o solo instrumental e aí temos And if I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. Você deve ter reparado que você não escutou esse D, né, do you'd maybe think, né, que a gente tem aqui na verdade you would maybe think, e esse would tá contraído com you. Mas é assim mesmo, você não precisa fazer esse esforço, tá? You'd maybe think. Não, you'd maybe think. Quando eu encosto o D aqui no céu da boca, eu já tô fechando os lábios para fazer um maybe. Então, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. Let's practice. And if I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. Seguindo.
But those who speak know nothing. Então, atenção que você também não tem aqui those who speak, né? Não tem esse ataque do who. É bem suave. Those who speak, ok? Those who speak know nothing and find out to their cost. Like those who curse their luck in too many places and those who fear are lost. Let's practice. But those who speak know nothing and find out to their cost. Like those who curse their luck in too many places and those who fear lost. E volta pro refrão. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, aula de número 302, neste dia especialíssimo, sim, porque no dia que essa aula estiver indo ao ar pela primeira vez, dia 28 de julho, será aniversário de my dear husband, my beloved companion in life, Arley. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, my love, happy birthday to you, I love you. Aliás, escolhi essa música porque recentemente nós estávamos no show do Sting, bem entre aspas, porque o Sting fez show aqui na nossa cidade e era um show na praia, mas tinha que comprar ingresso e os ingressos esgotaram pouco tempo depois que eles anunciaram o show, que foi tipo um ano antes do show. Então a gente ainda nem tinha decidido se ia ou não, enfim, os ingressos já tinham acabado e aí no dia do show nós fomos caminhando até lá e ficamos ali do lado de fora na areia, deu pra ver no telão e quando ele tocou essa música foi bem lindo, assim. A Arley também curte Sting e essa música tem um violão muito legal, né? Então por isso até escolhi essa música aqui para hoje. Bom, antes de eu ir embora, lembro você que você baixa o PDF dessa aula e de todas as outras gratuitamente na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição dessa aula, onde você também encontra o link do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, se você quiser conhecer meu curso passo a passo, que realmente foca na fala. E ainda por cima você conta com o meu acompanhamento. Então, se você gosta do meu jeito de explicar aqui na série Aprenda Inglês com Música, você vai amar o intensivo. E eu ainda te acompanho pessoalmente, tirando as suas dúvidas, corrigindo as suas tarefas em vídeo que você manda para mim, para eu poder ver como é que você está se saindo, enfim, fazer comentários, te dar dicas, sugestões de melhorias e também nas nossas aulas ao vivo. Ou seja, é um curso muito bacana, com muita prática, onde eu consigo te acompanhar de pertinho e te ajudar a alcançar os melhores resultados em inglês. Não deixa de visitar o site para conhecer www.intensivo.teachermilena.com. Eu vou ficando por aqui. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing. He used the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers later dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.
I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. And if I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. But those who speak know nothing and find out to their cost. Like those who curse their luck in too many places, and those who fear lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. See you next class.